Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar no informativo 1176 do STF, sabe? Aquele que saiu em 13 de maio de 2025. Isso aí. A ideia, como sempre, é traduzir essas decisões importantes para uma linguagem mais direta, né? Pensando em quem está estudando direito, ralando para concurso. Exato, sem aquele juridiquês pesado. Prometido, nada de complicação hoje. E olha, entender o que o STF decide é fundamental, né? Vamos focar hoje nos resumos do plenário e dar aquela olhada também nos temas de repercussão geral, lá do plenário virtual. Perfeito. Tentar conectar os pontos, entender o porquê das decisões, sabe? Ótimo. Então vamos lá. Começando pelo plenário. Temos a ADI 5021, lá de Rondônia. Direito Administrativo na veia. Uhum. Parece que uma lei do Estado quis mudar o nome de uns cargos, tipo motorista e agente de serviços gerais da Polícia Civil para agente de Polícia Civil. Só que o STF disse não. Por quê? Essa foi interessante. O STF viu dois problemas aí, basicamente. Primeiro, a iniciativa da lei. Foi o legislativo que propôs. Mas mexer com cargo público, regime jurídico de servidor, isso é coisa do governador, né? A competência do executivo, separação dos poderes. Exato. Fere o artigo 2º da Constituição. E o segundo ponto, que é crucial para quem estuda para concurso, é que essa mudança de nome, na prática, estava equiparando carreiras. Como assim? Tipo, carreiras diferentes, com atribuições, remuneração, tudo diferente, iam virar a mesma coisa por lei. Isso é o tal do provimento derivado. Ah, a famosa trem da alegria por via legislativa. Isso. Exatamente. Viola a regra do concurso público, lá do artigo 37, inciso 2º, e vai contra a súmula vinculante 43. Não pode pular o concurso assim. Entendido. Bem claro. Não basta mudar a plaquinha na porta, né? Bom, seguindo. A DPF 218, de Minas Gerais. Agora misturando direito ambiental com o constitucional. Essa mesma. O município de Ponte Nova criou umas regras a mais para licenciar hidrelétricas. Criou unidade de conservação, declarou até um rio como monumento natural. E o STF derrubou tudo. Invasão de competência de novo. Na mosca, foi exatamente isso. O ponto central foi a competência da União. O município não pode legislar sobre energia, sobre exploração de rios federais, e isso é matéria da União. Está lá nos artigos 20, 21, 22, 176 da Constituição. Certo. E mesmo na parte ambiental, que tem competência concorrente, né? Estados e municípios podem legislar. Mas tem limite. Tem limite. O município não pode criar regras tão mais duras que as federais, tipo o Código Florestal, a ponto de inviabilizar um projeto que é de interesse federal, entende? Entendo. Tem que seguir a norma geral. Isso. E ainda teve um detalhe. A criação da unidade de conservação não seguiu o processo certinho da lei do SNUC, a lei das unidades de conservação. Isso levantou suspeita de desvio de finalidade, sabe? Uma falta de lealdade com a federação. Faz todo sentido. Essa tensão entre o local e o nacional é um clássico, né? É recorrente mesmo. Agora, um tema que deu o que falar. ADI 6.925 de Santa Catarina. Linguagem neutra. Ah, sim, esse gerou debate. Um decreto do Estado proibiu o uso de linguagem neutra em escolas, órgãos públicos, mas o STF derrubou. Qual foi o argumento principal? Foi bem direto ao ponto. Competência. O STF disse que legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional é competência privativa da União. Está lá no artigo 22, inciso 24. Mesmo sendo educação um tema de competência concorrente? Mesmo assim. Porque na competência concorrente, o Estado pode suplementar a lei federal, mas não pode contrariar a norma geral, que no caso é a LBB, a Lei de Diretrizes e Bases. Entendi. A lei federal prevalece. Exatamente. E o STF ainda deu uma pincelada, dizendo que a língua evolui naturalmente pela sociedade, não por decreto, sabe? Não dá para proibir ou impor uma forma de falar por lei. Interessante essa visão. Bom, vamos dar um pulo agora no plenário virtual em evidência. Muitos temas com repercussão geral ali, né? Aqueles que definem teses para todo o Brasil. Muitos. É sempre bom ficar de olho ali. São temas que vão impactar muitos processos. Destaca alguns pra gente. Os que estavam mais quentes, talvez. Claro.
Olha, sem listar todos, mas pegando três que têm um potencial de impacto grande. Primeiro, o RE 1.296.829, lá do Rio Grande do Sul, o tema 1121. Sobre o quê? Discute se pode compartilhar dados fiscais da Receita com o Ministério Público Eleitoral, sem ordem do juiz, para investigar doação irregular de campanha. É aquela tensão entre sigilo fiscal e combate à corrupção, né? Bem delicado. Qual outro? O RE 1.326.541, de São Paulo, tema 1218. Esse analisa se o piso nacional dos professores tem que ser o salário inicial da carreira no Estado, o que mexe com toda a estrutura de salário deles. Impacto direto no bolso dos professores e nas contas do Estado. Com certeza. E um terceiro, o RE 1.450.100, do DF, tema 1267. Esse é sobre a validade daquele indulto natalino de 2022 para crimes com pena máxima de até 5 anos. Entendi. Indulto sempre gera discussão. Sempre. E além desses, tinha muita coisa importante. Precatórios, nomeação em concurso e lei de responsabilidade fiscal, tema 1164. Regras da OAB para lista sêxtupla, nepotismo, auxílio transporte, apreensão de veículo por dívida de PVA, enfim. Muita coisa relevante. Muita coisa. Vale a pena acompanhar as teses que o STF vai fixar nesses casos. Com certeza. Então, para a gente tentar amarrar tudo isso, qual é a mensagem principal que fica desse informativo na sua visão? Olha, me parece que o STF continua firme em reafirmar alguns pilares, sabe? A separação dos poderes, como a gente viu no caso de Rondônia, as regras de competência entre União, estados e municípios, cada um na sua área, como nos casos de Minas e Santa Catarina. E a importância do concurso público, né? E a importância do concurso público, fundamental. O tribunal não está fugindo de temas difíceis e as decisões têm impacto direto na vida das pessoas, na administração pública e, claro, para quem está estudando. Sem dúvida. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para quem nos ouve pensar, né? Como é que a gente equilibra essa necessidade de ter regras gerais no país inteiro, que o STF parece proteger tanto, com a autonomia que estados e municípios precisam ter para resolver seus problemas locais? É a grande questão no nosso federalismo na prática, né? Exato. Onde fica esse equilíbrio? Fica aí a reflexão para todo mundo.